Oiê, sejam bem-vindos a mais um vídeo de curiosidades desse canal. Hoje eu vim trazer pra vocês 10 coisas que foram inventadas ou popularizadas por causa da Segunda Guerra Mundial. E spoiler, tem coisa que vocês usam literalmente todos os dias. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. A primeira invenção da Segunda Guerra Mundial, que é algo que com certeza você usa todos os dias, é o computador. Caso você já tenha visto o filme Jogo da Imitação, né, que ganhou prêmios e tudo mais, com o ícone lindíssimo Benedict, você com certeza já sabe dessa história, mas basicamente, durante a Segunda Guerra Mundial, os alemães eles tinham uma máquina chamada Enigma, que criptografava as mensagens, que mesmo se os americanos, se os ingleses interceptassem as mensagens, eles não soubessem o que eles estavam falando e eles pudessem combinar os movimentos, as batalhas, enfim. Para conseguir entender essas mensagens, a Inglaterra juntou vários cientistas, matemáticos e fizeram uma máquina chamada Colossus, que basicamente conseguia, em segundos, né, testar infinitos algoritmos para conseguir decifrar as mensagens do Enigma. Claro que eu não sou de exatos, então eu posso estar explicando tudo errado, mas foi o pai do que hoje é o computador. E ao mesmo tempo, nos Estados Unidos, o Projeto Manhattan também estava trabalhando em máquinas semelhantes. Então, foi por conta da Segunda Guerra Mundial que hoje a gente tem os computadores. A segunda coisa que já existia, mas só foi popularizada por causa da Segunda Guerra Mundial foi o nylon. Com certeza você tem várias coisas que são fabricadas com nylon e ele só foi popularizado na Segunda Guerra. Ele foi inventado em 1938 e era usado principalmente para meia calça, escova de dente, mas durante a guerra eles perceberam que realmente era um material muito útil. Inclusive, durante a guerra teve uma campanha gigantesca para que as mulheres doassem seus pares de meia calça para eles serem usados no exército, né? Porque eles usavam o nylon para fazer paraquedas, para fazer tanques de gasolina, rede de descanso, uniforme, enfim, vocês sabem que o nylon tem múltiplas utilidades. E na época, como se tornou raro, né, por causa da guerra, as meias calças viraram coisa assim chiquérrima, justamente porque era mais difícil de você ter uma. A terceira coisa que também foi popularizada por causa da Segunda Guerra, que com certeza você tem pelo menos 5 aí na sua casa, é a caneta esferográfica. A caneta que a gente usa para escrever mesmo com essa bolinha na pontinha. Isso porque antes da caneta esferográfica as pessoas usavam caneta tinteiro. E obviamente, né, gente, a tinta ela espalha, a tinta ela mancha, enfim, ela não seca rápido. E por conta disso, o inventor húngaro chamado László Biró tentou desenvolver uma nova caneta usando a tinta dos jornais, né? Porque a tinta que é usada para imprimir jornal, ela seca muito rápido e ela não mancha. Justamente porque principalmente pilotos de avião precisavam muito de uma caneta que secasse rápido, que não manchasse, porque eles precisavam, né, escrever em movimento. E aí foi inventado antes da Segunda Guerra, mas durante a guerra foi totalmente popularizado, tanto que hoje, né, é super difícil você conseguir uma caneta tinteiro. A gente só usa caneta esferográfica. A quarta invenção foram os dispositivos para visão noturna. Por motivos óbvios, né, pessoal? Os soldados, eles precisavam enxergar mesmo quando não tinha luminosidade, mesmo à noite. Então, o primeiro dispositivo para visão noturna, ele era pesadíssimo. Ele pesava 2 quilos e ele era acoplado no topo das armas para os soldados conseguirem mirar. E assim, por motivos óbvios, né, os soldados que usavam esses dispositivos de visão noturna, eles tinham o apelido de vampir, justamente porque eles viravam vampirinhos, né, morceguinhos que conseguiam enxergar mesmo no escuro. E também porque os dispositivos de visão noturna, eles são inspirados nos morcegos, né, eles funcionam justamente porque eles emitem raios infravermelhos que são invisíveis a olho nu, mas permitem com que a gente consiga ver as coisas mesmo sem luminosidade. Outra invenção também da Segunda Guerra Mundial foram os helicópteros, né? E eles eram usados principalmente para observação, para transportar equipe médica, enfim, eles eram muito utilizados, mas justamente, né, não eram aviões, até hoje não são aviões de combate. Outra invenção da Segunda Guerra Mundial, que se você tiver nascido antes dos anos 2000, você com certeza já brincou muito, foram as molas. A mola maluca, sabe? A mola Slink, que você fica brincando assim. Enfim, gente, esse tipo de mola foi inventado por causa da Segunda Guerra Mundial. Na época da Segunda Guerra, essas molas eram colocadas dentro de carros, tanques, enfim, justamente para estabilizar equipamentos sensíveis, para eles não, né, estragarem, não se quebrarem, enfim. E o inventor, ele percebeu que quando a mola caía, ela não se derrapava no chão, ela justamente continuava em movimento e percebeu que aquilo era algo divertido e que poderia se tornar um ótimo brinquedo. Então, assim, se você nunca brincou com uma mola maluca, eu sinto muito, mas é realmente muito divertido. A sétima invenção da Segunda Guerra Mundial foram os mísseis e outros objetos para exploração espacial. A Alemanha nazista tinha ótimos cientistas e eles desenvolveram um míssil cabulosão lá que chegava a 174
4 quilômetros, voltava, enfim. E os outros países, né, para correr atrás, começaram também a desenvolver tecnologia para exploração espacial. Tanto que quando acabou a Segunda Guerra e teve a Guerra Fria, né, a questão da exploração do espaço se tornou uma treta entre os Estados Unidos e a União Soviética. E, inclusive, muitas pessoas famosíssimas trabalharam aí nessas corridas espaciais durante a Segunda Guerra Mundial. Nos Estados Unidos, eles tinham o Projeto Manhattan, que fez, inclusive, a bomba atômica, e uma das pessoas que trabalhou para a construção dessa arma foi o Albert Einstein, que, inclusive, está aqui presente no nosso cenário. Ele era um pacifista, e ele era judeu, né, foi perseguido pelos alemães, mas por mais que ele fosse pacifista e contra a guerra, ele achava que, assim, ele ajudaria a guerra a acabar mais cedo. E outra pessoa famosíssima que estava lá do lado dos alemães ajudando a fazer esses mísseis foi um cientista famoso que você talvez já tenha ouvido falar por causa de uma série, chamado Heisenberg. O Heisenberg era alemão e ajudou no desenvolvimento desses mísseis, tanto que quando a Segunda Guerra acabou, os Estados Unidos queriam contratá-lo para ele trabalhar lá na corrida espacial deles, só que assim, ele não concordou em participar e tudo mais. Os Estados Unidos contrataram vários cientistas nazistas para trabalhar na corrida espacial deles quando a Segunda Guerra acabou, porque realmente os alemães eram muito bons na produção de mísseis e outros objetos que saíam da órbita da Terra. Outra invenção que, se você não usa todos os dias, você tem que usar, foi o aerosol. Óbvio que assim, gente, eu tô usando um desodorante de exemplo, mas com aerosol eu quero dizer esse sistema aqui de spray, que ele já tinha sido inventado antes, nos anos 20, mas ele foi popularizado por causa da Segunda Guerra. Porque principalmente os soldados que iam para outros países tropicais, especialmente aqui no Brasil também, né? Os soldados, eles precisavam de uma forma mais ágil para passar cremes, para passar repelente, enfim, eles precisavam, né, de algo que não fosse cremoso para se proteger, principalmente dos insetos. Então, o aerosol, ele já existia, mas ele foi popularizado na Segunda Guerra. E no início as pessoas tinham muito medo, porque o aerosol, ele funciona porque é um gás pressurizado. Inclusive, você não pode abrir sob nenhuma circunstância, porque senão pode explodir. Então, no início as pessoas tinham muito medo, mas teve até campanhas, né, para explicar para as pessoas que não, que estava tudo bem, que era seguro, e que inclusive era muito mais simples de usar, tanto que hoje, né, é muito popular. A segunda invenção que não foi feita durante a Segunda Guerra Mundial, mas foi popularizada por causa dela, é a metanfetamina, né? Hoje a gente tá falando bastante de Breaking Bad, já tivemos o Heisenberg e agora tem a metanfetamina. É uma droga, né, gente, caso você nunca tenha ouvido falar, é uma droga poderosíssima e perigosíssima que gera uma dependência altíssima, mas basicamente a metanfetamina faz com que você fique muito pilhado. Então era dado em formato de pílulas para os soldados, tanto na Primeira quanto na Segunda Guerra, para eles não dormirem e para eles ficarem mais alertas. Então eles recebiam a droga, acabavam se viciando e quando voltavam para casa, quando a guerra tinha acabado, infelizmente eles tinham que lidar com o vício. E assim, por exemplo, nos Estados Unidos as drogas eram proibidas, então os soldados voltavam viciados e ainda não tinham como se aliviar, tinham abstinência, muitos e muitos problemas. Tanto que nos Estados Unidos eles tiveram que fazer até campanhas grandiosas para desincentivar o consumo de drogas. Um garoto propaganda, inclusive, disso foi o Elvis Presley, né? Meu amorzinho, sou apaixonada por ele. Mas os soldados, eles tiveram grandes problemas com drogas justamente porque eles recebiam metanfetamina para não dormir e para se concentrar melhor nas batalhas. E por fim, a última invenção da Segunda Guerra Mundial, que é muito famosa e talvez você já tenha ouvido falar, foi a Fanta. Isso porque muita gente acha que a Fanta é competidora da Coca-Cola, mas na verdade não. A Fanta é da Coca-Cola. E por quê, né, gente? O que aconteceu? Quando teve a Segunda Guerra Mundial, a Coca-Cola já era um refrigerante muito famoso e muito consumido em vários países do mundo, inclusive na Alemanha. Só que por conta do conflito, né, os Estados Unidos estavam contra a Alemanha na Segunda Guerra, estava tendo dificuldade de exportar o xarope que eles usam para fazer a Coca-Cola. Então, lá na Alemanha tinha várias fábricas da Coca, mas não tinham os ingredientes necessários para fazer o refrigerante. Então, eles decidiram fazer um refrigerante usando ingredientes que eles já tinham lá na Alemanha. E uma das frutas mais plantadas na Alemanha era a maçã. Então, a primeira Fanta, ela era sabor maçã e depois desenvolveu a Fanta uva e a Fanta laranja, que até hoje existem e eu pessoalmente eu gosto bastante. Então, sim, gente, a Fanta só foi inventada por conta da Segunda Guerra Mundial, assim como vários desses outros itens que eu citei pra vocês. Esse foi o vídeo, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se você souber de alguma outra invenção, comenta aqui, deixa nos comentários o que vocês acharam. Espero que você tenha aprendido algo novo e ó, se você gostou, deixe o seu like, se inscreva no canal porque isso me ajuda muito a crescer aqui no YouTube. Muito obrigada pela paciência, obrigada pelo seu tempo e até o próximo vídeo.